Vamos apresentar aqui as propriedades dos espelhos esféricos. Começando, nós vamos apresentar os principais raios para a formação de imagem. Todo raio refletido paralelo ao eixo focal, ele vai passar pelo foco, nesse espelho côncavo. E no espelho convexo, que a imagem refletora é externa. Todo raio que incide, ele reflete lá na parte refletora dele, mas a imagem vai aparecer atrás do espelho, então, através de prolongamento, tá? Seria um tipo de imagem virtual. Outro tipo de raio principal que a gente tem. O raio que incide sobre o vértice, ele reflete sobre o mesmo. Aqui vale essa propriedade também. Todo raio que incide no vértice, ele reflete por ele mesmo, só que passa atrás do espelho pelo prolongamento dos raios. Então, mais um outro tipo de raio principal. O raio que incide sobre o vértice, ele reflete formando um ângulo. Esse ângulo é igual ao ângulo de incidência. Tá aqui no outro espelho também. Agora vamos para a formação de imagens, ok? Aqui eu tenho um espelho, esse espelho é o espelho convexo, a imagem refletora externa, tem um objeto e vamos passar os raios para formar a imagem. Vamos lá. O raio incide sobre o espelho e reflete lá no espelho. E através do prolongamento desse raio de reflexão, ele passa pelo foco. Outro raio importante, o raio que incide sobre o vértice, ele reflete formando um ângulo. Esse ângulo é igual ao ângulo de incidência. No espelho convexo, ele passa atrás do espelho com prolongamento de raios, formando a imagem do objeto. Essa imagem é uma imagem virtual, é uma imagem direita, porque ela não está invertida, e é uma imagem menor que o objeto. E ela se formará, tá, não se formará na frente do espelho, pois os raios refletidos divergem, saem, tá? Eles saem para lá e é só pelo prolongamento. Esse é o caso do espelho convexo. Agora, alguns casos do espelho côncavo. Outro espelho onde a imagem refletora é interna. Aí, olha lá, temos um objeto antes do centro de curvatura. Raio principal. Todo raio que incide paralelo ao eixo focal ou eixo principal reflete sobre o foco. Esse é um raio. Vamos lá para outro. Todo raio que incide sobre o centro de curvatura, ele reflete sobre o mesmo, ok? Onde se cruzam a formação da imagem. A imagem, nesse caso, é entre o centro de curvatura e o foco. É uma imagem menor que o objeto, é uma imagem real porque ela é formada pelos raios efetivos e é uma imagem invertida. Outro tipo do espelho côncavo. Vamos lá. Agora nós temos um objeto que está em cima do centro de curvatura. O raio incide paralelo ao eixo focal, que é esse aqui, passa sobre o foco. E o raio incide sobre o foco, que é uma outra maneira também, incide sobre o foco, e reflete sobre o eixo focal paralelo. Ok? Aí a formação da imagem é bem em cima do centro de curvatura. Essa imagem é real porque é formada pelos raios efetivos, ela é invertida e do mesmo tamanho do objeto. Vamos para outro jeito. Aí nós temos
um outro tipo. Nós estamos com o objeto entre o centro e o foco. Está aqui o objeto. Ó, raio incide sobre, paralelo ao eixo focal e reflete no foco. O raio incide, vamos lá, o raio incide, esse outro raio incide pelo vértice e também passa cruzando. Essa figura que a gente vai formar é uma figura formada efetivamente pelos raios, é uma imagem real, é invertida e é uma imagem que é maior do que o objeto. O outro caso de formação de imagens que a gente tem, ele está bem no foco, o objeto. Então, vamos lá. O raio incide paralelo ao eixo e reflete sobre o foco. O raio incide no vértice e reflete no vértice, formando um ângulo igual ao ângulo de incidência. Podem ver aqui elas estão, os raios refletidos estão paralelo, onde não vai haver formação de figuras nesse caso, pois eles vão longe, vão até o infinito, tá? Então, dizemos que nesse caso é a formação de uma imagem própria, ou que a imagem vai ser formada lá no infinito. Então, a gente já diz que é uma imagem imprópria. E o outro caso do espelho côncavo, ok? A imagem está entre o foco e o vértice. A imagem não, o objeto, desculpa. O objeto